Seguimos lá, galera. Continuando aqui, então, a gente vai ver quais as partes mais importantes aí, o restante, dar uma pincelada aqui, para vocês não errarem na prova. Pessoal, aqui no 53 é interessante você perceber quais são as sanções que podem ser dadas pelo diretor da penitenciária e qual, na verdade, a que tem que ser por prévio e fundamentado despacho do juiz, né? A única que tem que ser por despacho fundamentado do juiz é a inclusão no RDD. Então, o diretor não pode colocar no RDD. A advertência, repreensão, suspensão, restrição de direito, isolamento, podem ser pelo próprio diretor, tá? Sempre com ato motivado, né? Beleza? O que mais? Decisão judicial sobre inclusão no RDD será precedida de manifestação do MP e da defesa e prolatada no prazo máximo de 15 dias, né? Sempre que tem dias, é interessante você lembrar, então, decisão, vou colocar aqui, ó, decisão do RDD, 15 dias. 15 dias, tá? Quais são as recompensas? Isso aqui gosta de cair, tá? Só tem duas, né? O elogio e as regalias. Regalias, pessoal, vai ser... o cara pode ter um jogo de xadrez na cela, essas coisas aí e tal, né? Não é nada que você está pensando assim, nossa, o preso vai ter regalias. A regalia é um nome que dá na lei aqui, mas não é... Não fique pensando que o sujeito vai ter, sei lá, uma TV LED na cela, né? Não é assim que funciona, não. Essas coisas aqui, né, essas recompensas, por exemplo, um elogio, depois vai contar muito na progressão de regime dele para se analisar lá os requisitos subjetivos para a progressão, né? Subjetivo, aquilo que tem relação com o sujeito, né? Subjetivo é aquilo que não é um requisito certo, né? Por exemplo, tem que cumprir um requisito de 1/3. Isso é um requisito objetivo. O sujeito se comportou ou não se comportou? Isso é subjetivo, tem que fazer uma análise do caso concreto, tá bom? Aplicações da sanção, então aqui estão tudo que tem que ser analisado para a aplicação da sanção. O isolamento, pessoal, vocês têm que saber aqui que o prazo máximo para o isolamento é de 30 dias, tá? O isolamento preventivo tem um prazo máximo de 10 dias, tá? Preventivo é de 10 dias, isolamento preventivo. E lógico que isso aqui é por uma falta só, né? O isolamento em cela pelo RDD já não respeita esse prazo. A gente viu lá que são 2 anos, prorrogável por mais um, né? Então, o que não pode exceder 30 dias? O isolamento e a suspensão e restrição de direitos, tá? O isolamento é sempre comunicado ao juiz, né? Não precisa do despacho do juiz, a gente viu que só o RDD precisa, mas o isolamento será comunicado ao juiz, o que significa que as outras sanções não precisam ser comunicadas, como uma advertência verbal, uma repreensão, né? Suspensão e restrição de direitos, não precisam ser comunicadas ao juiz, mas é lógico que vai ficar lá nas anotações dele, né? Na ficha do preso fica lá, e aí depois, quando o juiz for analisar a progressão de regime dele, esse comportamento vai contar, né? Tá? Então, RDD, a gente viu, ó, juiz de execução, isolamento, comunicação ao juiz da execução. O preventivo, então, é de até 10 dias, né? Eu falei 10 dias, né? É até 10 dias, tá? Essa súmula 533 é importante, tá? Sobre a decisão, né? A instauração, a necessidade de instauração de um procedimento administrativo para que seja assegurada a ampla defesa, né? E tem uma exceção a isso aqui, na verdade, foi um julgado agora, ultimamente, aí do STF, que falou que se teve audiência com o juiz e presença da defesa e do Ministério Público, essa súmula estaria mitigada. Mitigada é o quê? Há uma exceção em relação a essa súmula, quando há uma audiência perante o juiz com presença do Ministério Público, da defesa, e nessa audiência é decidido pela aplicação, então, de uma sanção por falta disciplinar, né? Aí, nesse caso, não precisaria ter essa instauração de procedimento administrativo, porque já estaria sendo essa falta já estaria sendo aplicada no momento ali pelo juiz, né?
E aí essa imprescindibilidade, né? O que é imprescindível? É uma palavra que incomoda muitas pessoas no concurso. Imprescindível significa indispensável, tá? Imprescindível significa indispensável. Então, a contrário senso, quando a gente vê a palavra prescindível, prescindível significa dispensável, né? Tá? Mas aí tem uma certa mitigação dessa súmula aqui. É o julgado... Deixa eu ver se eu acho meu livro que estava aqui do lado. Com o julgado dentro, inclusive. Vou colocar aqui para vocês. Ó, é o julgado... Cadê? Informativo 985 do STF, do STF, sim. Vai falar o seguinte: não é necessária a realização de PAD para aplicação de falta grave, desde que haja audiência de justificação realizada com a participação da defesa e do MP, tá? Essa aqui é uma... Assim, na verdade, o pessoal falou que está superada essa súmula aí já, né? Fala-se que ela está superada aqui. Então, em tese, ela não valeria mais. Mas eu vejo que, na verdade, o que acontece é que se há a realização de uma audiência de justificação perante o juiz da execução, com participação do Ministério Público e da Defesa, aí não precisa ter essa instauração do PAD. Mas, se não houver isso, a súmula ainda vale. É imprescindível daí que haja instauração do procedimento administrativo, se não teve essa audiência de justificação, tá? Até estranho que o material que eu peguei aqui, a súmula está riscada, mas ela, até onde eu lembro, ela não foi suspensa, não foi cancelada, na verdade, né? Fala-se que ela está superada, mas superada assim em tese, porque a gente precisa ter um procedimento, um PAD, para aplicar uma sanção disciplinar. Agora, teve essa exceção, então, que o STF falou. O STF vai falar, então, que se há audiência de justificação com a presença do Ministério Público e da Defesa, aí você não precisa de PAD, procedimento administrativo disciplinar, né? PDI, procedimento disciplinar do interno, ou PAD, PDI. PAD normalmente fala para servidor, né? Mas a gente usa PDI para quando é do interno, tá? Tá, mas de qualquer forma, você sabe que se tem essa audiência de justificação com o juiz da execução penal lá, e a presença do MP e da defesa, aí você não precisa ter o PAD. Só que, a princípio, pessoal, se cair essa súmula não foi cancelada. Então, se ela cair tal qual está aqui, bonitinha igual está aqui, ela é de 2015, né? Se cair igual está aqui, você marca como certa, tá bom? A não ser que aparecer lá, o STF diz, entretanto, que se há audiência de justificação com MP e defesa, não precisa ter o procedimento administrativo, a instauração de procedimento administrativo, tá? Seguimos, a gente está vendo que o isolamento preventivo aqui é de até 10 dias, né, que a gente falou. E aqui, pessoal, eu vou pedir para que vocês deem um print nessa tela, tá? Quem não tem material, dá um print nessa tela. Para você decorar, eu criei um mnemônico aqui, tá? Dá uma olhada nessa historinha que eu criei para você decorar quem são os órgãos da execução penal, porque isso aqui cai bastante, tá bom? Cai bastante, pode ser uma questão da sua prova, tá? Quantos membros tem o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária? São 13 membros, tá? Não tem condições de eu ficar lendo para vocês. Só grave bastante que o CN, o nome dele, né? CNPCP, é subordinado ao Ministério da Justiça. Não é o ministro. Não é o ministro. É o ministério. Ministério é um órgão. Ministro é uma pessoa. É diferente, tá bom? Ó, isso aqui, ó. Ó, o CNPCP e o DEPEN são subordinados ao Ministério da Justiça. Eles gostam de colocar Ministério da Defesa. Não, é da Justiça. Eles gostam de colocar ministro. Não, é ministério, tá? Presta atenção nisso.
tá? E você tem que saber aqui que eles são 3 membros, professores e profissionais, né? Tem que lembrar que tem professores aqui. Lá na CTC, né? Comissão Técnica de Classificação é outra parada, né? O CNPCP tem sede em Brasília, tá? Vamos seguir. A gente vê que o CNPCP estimula a pesquisa criminológica, isso aqui eu já vi cair em prova. Se está marcado o material, porque já caiu em prova, pessoal. Cair em prova é muito provável de cair, tá? Vamos lá, juiz da execução. Quem que vai fazer a execução penal, que vai cuidar da execução penal? Que juiz que vai cuidar? Via de regra, o juiz da execução, né? O juiz da execução, que é o juiz indicado na lei local de organização judiciária, né? Na ausência desse sujeito que é indicado na lei de organização judiciária, vai ser o juiz da sentença, o juiz que deu a sentença para o sujeito, tá? Princípio da anterioridade aqui, aplicar os casos julgados da lei posterior de qualquer modo. Não, isso aqui não é não, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é assim, ó, a quem compete, então, tipo, por exemplo, colocar, o sujeito foi condenado por um crime, a pena do crime, quando ele foi condenado, era de 1 a 4 anos. Depois veio uma lei que modificou e esse crime passou a ter pena de 6 meses a 2 anos. Essa pena vai ter que ser readequada a ele, aplicada a ele, porque a lei penal benéfica retroage, né? O que é retroage? Volta no tempo. Então, o juiz da execução é quem vai aplicar essa lei nova, tá bom? Quando mais benéfica, é lógico, né? Lei maléfica não retroage, só a lei benéfica. Tá? Aqui eu fiz uma tabelinha para você saber que o juiz inspeciona mensalmente, o MP visita mensalmente e a defensoria visita periodicamente, tá bom? Eu gosto muito de fazer tabelinha quando tem várias informações assim que possam gerar confusão, tá? Continuando, as provas gostam do conselho penitenciário. Qual que é a dica aqui? Ah, tá. Eu fiz aqui uma loucura de colorido aqui para você tentar gravar. Eu mudei aqui, ó. Conselho, eu coloquei conselho, para você lembrar que os membros são nomeados pelo governador, tá bom? Pelo governador. Penitenciário. Por que eu coloquei o PE grande aqui? Porque o conselho penitenciário supervisiona o patronato e dá assistência aos egressos, tá? Aí o que mais tem aqui? Botei um aqui no PNI, esse um é o quê? Apresentar no primeiro trimestre, eles colocam no primeiro semestre, no segundo semestre, trimestre e tal, o relatório de trabalho efetuado no exercício anterior. Eu não sei porque eles gostam tanto desse conselho penitenciário aqui, cai demais. Eu tentei dar um jeito de colocar algumas informações para você linkar, né? É um estilo de estudo, você tentar fazer esse link. Eu expliquei aqui, você pode pausar o vídeo e ler aqui o que eu expliquei, tá? E às vezes é bom você tentar fazer uma associação de letras, é um dos estilos de fazer, de tentar memorizar, associar as informações gigantescas, muitas informações, às letras do título de algo, tá? Eu coloquei os 2 I aqui porque ele dá parecer sobre o indulto e inspeciona estabelecimento de serviços penais, né? O que é o 4 aqui? A duração de 4 anos, né? Por que eu coloquei um 4 aqui, né? Porque o penitenciário, né? Se você vê o 4, ele parece um A, né? Se você pegar um 4, o 4 é assim, ó. Né? 4 da calculadora, né? A gente escreve o 4 assim. Mas o 4 da calculadora ali, ele é assim, né? O 4 do teclado é assim. Se você puxar uma perninha, dá um A, ó. Entendeu? Por que a gente tem aqui um 4, ó? Penitenciário. Beleza? Aí você não vai esquecer mais que a duração do mandato dos membros é de 4 anos, tá? Vamos seguir aqui. Atribuições, blá, blá, blá. Como também é o departamento. Calma, mas aqui a gente está falando do Departamento Penitenciário Nacional. Esse aqui é o DEPEN. O DEPEN. DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional. Tá? Opa! DEPEN. Tá? O DEPEN vai ter incumbência de supervisionar estabelecimentos penais e de internamento federais. Tá? Por que eu coloquei e marquei aqui? Porque tem alteração de 2018 aqui e aqui. Beleza? Execução de mulheres, de penas de mulheres, tá? Beneficiados pelo parágrafo terceiro do 112, que é aquela progressão específica para o caso de mulher, tá?
Vamos ver o diretor. Ó, os requisitos para ser diretor de penitenciária, né? Nível superior em direito, psicologia, ciências sociais, pedagogia, serviços sociais, experiência administrativa, idoneidade moral, reconhecida aptidão, residir no estabelecimento, né? Ou proximidades, né? Dedicar tempo integral à função, tá? Vamos seguir, senão a gente não termina isso aqui hoje. Pessoal, conselho da comunidade, eu coloquei um M aqui porque ele visita mensalmente o estabelecimento prisional, ele entrevista presos também, tá bom? Isso aqui é importante. Conselho da comunidade, tá bom? Lembrar que o conselho da comunidade é algo que atua mais próximo à penitenciária, então ele vai entrevistar presos, né? É o conselho da comunidade, está próximo ali, tá? Mensalmente visita. Vamos lá. Periodicamente, mulher. Estabelecimentos penais, as regras aí, né? Estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, né? A medida de segurança vai ser o sujeito lá que é inimputável, semi-imputável, né? São os doentes mentais, né, em si. Preso provisório e ao egresso, né? O estabelecimento penal também é destinado ao egresso, porque tem aquele tempo lá de 2 meses, né? Lembra dos 2 S? Aqui a gente lembra de 2 meses. E por quanto tempo que ele é considerado egresso? Por 1 ano, né? Por isso que a gente lembra lá de fazer um ingresso, né? A gente escreve um ingresso, lembra? O bizuzinho doido lá. Tá? Continuamos aqui. Isso aqui é importante, negócio de amamentação até os 6 meses de idade, tá? Estabelecimento penal. Isso aqui é mega importante, tem que ter no ambiente interno, aqui é possuir, cadê esse estabelecimento? Deverão possuir nas dependências internas, tá? Internas, eles trocam aqui e colocam externas. Na área externa pode haver segurança masculina, mas nas áreas internas somente agentes do sexo feminino, beleza? Ó, presta atenção nessa dica aqui. Vamos seguir. Preso provisório fica separado com os seguintes critérios. Pessoal, 2 tabelinhas aqui que é importante que vocês gravem, tá? Preso provisório, como o preso provisório fica separado? Fica dividido dentro da penitenciária, né? Eles ficam separados assim, ó, essa galera aqui, essa galera e essa galera. E o preso condenado? Preso provisório, lembra, né? Preso provisório é quem? É o preso lá que está sofrendo lá uma prisão preventiva, né? Ou uma prisão temporária, né? Esses são os presos provisórios, são das prisões cautelares, tá? O preso condenado, ó, aqui, ó, são essas galeras aqui que ficam separadas umas das outras. É interessante que você memorize isso também, porque fica diferente daqui, tá? Eu sei que é muito conteúdo, galera, não se desespere. O que eu mais acho que pode cair, eu vou dando uma focada para vocês. Aqui é interessante você dar uma lidinha e tentar lembrar, tá bom? Vamos seguir, senão não dá tempo. Penitenciária, então, pessoal, o que é penitenciária? Penitenciária é para regime de reclusão e regime fechado, tá? Falou de penitenciária, reclusão, regime fechado. Se ela é individual, né? Só que isso aqui não é bem a regra não, né, galera? A gente sabe que não é a regra se ela é individual. Leia bem aqui quais são os requisitos das celas, ó. O que tem que ter, área mínima de 6 metros quadrados, isso aqui, tá? Penitenciária de mulheres tem que ter creche dos 6 meses aos 7 anos de idade. Não confunda aqui com a Constituição Federal, que tem disposição que a gente tem que ter assistência gratuita aos filhos, aqui para todas as pessoas, é um direito social, né? Até 5 anos de idade em creche pré-escolas. A penitenciária de homens, tá? Não é de mulheres, tá? De homens. E a penitenciária, ela fica em local afastado do centro urbano. Diferente vai ser a cadeião, como é que é o nome do cadeião, que abriga o preso provisório, que fica na cidade. Como é que é o nome do cadeião? Como é que é o nome do cadeião? Isso me escapou aqui. Na cidade, proximidade. Daqui a pouco a gente chega lá, que eu já vou colocar aqui. Putz, escapou o nome, escapou. Tá, mas vamos gravar aqui primeiro aqui, ó. Então eu vou colocar aqui do lado para a gente lembrar de ver isso, ó. A gente vai anotar aqui que a penitenciária de homens afastado do centro urbano, né? Vou colocar aqui assim, ó. Afastado do centro urbano. E a gente segue e vai ver o seguinte, pessoal. Isso aqui, ó, é muito importante, tá? Colônia agrícola industrial similar é para o semiaberto, tá? Regime semiaberto, beleza? E aí depois lá vocês vão ter que ver as características do semiaberto.
Casa de albergado começa com AL, né? AL. A de aberto e L de limitação de fim de semana. A casa de albergado vai abrigar os presos que estão em regime aberto e em limitação de fim de semana, caracterizada, então, essa casa de albergado por ausência de obstáculo físico contra a fuga. Né? Aqui já há uma confiança, o preso já passou pelo regime fechado, semiaberto, aberto, ou ele começou no semiaberto, foi para aberto, e aí essa parte da confiança aqui também faz parte da disciplina dele, né? Se ele transgredir alguma norma daqui, ele vai regredir de regime, ele vai voltar para o semiaberto, né? Às vezes até volta para o fechado, na verdade. Tá? Vamos lá. Hospital de custódia e tratamento psiquiátrico serve para os inimputáveis e semi-imputáveis, do artigo 26 lá do Código Penal, tá? Exame psiquiátrico é obrigatório, né? Vamos continuar. Ah, aqui, a cadeia pública. Cadeia 1 que fala, cadeia 1, por isso é cadeia pública. Me escapar do nome. A cadeia pública é destinada a quem? Aos presos provisórios, tá bom? Presos provisórios. A letra tá bonita. Eu descobri que a minha letra não é feia, que na verdade é uma pintura rupestre. Sabia disso? Não é feia minha letra, é uma pintura rupestre. Vem lá da época das cavernas. Cada comarca terá pelo menos uma cadeia pública, tá? E aqui fala o seguinte, ó, ela é próxima do centro urbano. Olha a diferença, então, a cadeia pública, e aqui eles vão brincar com você na prova, tá? Próximo do centro urbano. Centro urbano, tá? Então, a gente viu aqui que a penitenciária de homens, né? Penitenciária de homens, fala lá, é afastada do centro urbano. Mas a cadeia pública, que abriga o preso provisório, é próximo ao centro urbano, né? Então, uma diferenciação importante para você não confundir. E aqui, olha que beleza aqui. Por isso que é bom ter dificuldade para gravar as coisas, que a gente faz tabelinha assim, daí fica tudo bonitinho para galera, ó. Cadeia pública, próxima ao centro urbano, penitenciária afastada. E olha aqui, ó, de homens. Ô, pai. E a casa de albergado? Olha aqui, velho, isso aqui eu nem tinha lembrado de falar para vocês aqui, ainda bem que tá no material já. Casa de albergado é em centro urbano. Em centro urbano. Quem que abriga a casa de albergado, lembra? Lembra? O preso no regime aberto, né? Aberto e o preso em limitação de fim de semana, né? Tá? Limitação de fim de semana também vai ter a definição aqui na lei, que você vai encontrar depois. Vamos colocar aqui a casa, uma janelinha aqui, bonitinha, casa de albergado. Que vai ser em centro urbano, tá? Em centro urbano, regime aberto, né? E limitação de fim de semana, né? Assim é bom que você tenha um caderno de lei seca, galera. Eu compro uns cadernos assim, faço um cadernão de lei seca que fica show de bola. Se você olhar meu caderno de constitucional, de lei seca, às vezes eu nem preciso ler a Constituição. A Constituição às vezes você leva dias para ler e eu leio isso aqui em meia hora, ó. Meu caderno de lei seca, se você olhar, ó, é uma bagunça, velho. Só que eu entendo, entendeu? E eu vou fazendo isso aí que tá aí do lado, ó, sabe? E aí quando eu preciso revisar a matéria, ó, tá tudo assim. É meu caderninho de lei seca. Tá? E só eu entendo. Por isso que é o meu caderno. Não precisa estar bonitinho. O caderno não tem que ser bonitinho, arrumadinho e tal, não. Tem que ser assim, cheio de risco, ligação e tal. Seu cérebro não gosta das coisas muito lineares. O cérebro gosta de imagem, de brilho nas coisas, de confusão. Ele não gosta daquela coisa. Claro que o cérebro gosta de organização, isso é diferente. Mas organização não tem a ver com linhas pretas e brancos. Isso aqui não chama atenção do nosso cérebro, não. Tá vendo? Isso aqui é tudo, para ele é tudo igual, isso aqui. Para ele é tudo igual, né? Isso aqui não tem interesse nenhum. Agora, quando começa a colocar desenho, esquema, cor, né? Fazer ligação, seta para lá e para cá, é muito fácil você gravar, tá? Vamos seguindo, pessoal. E aí a gente vem para o artigo 112, que é extremamente importante. Extremamente importante. O artigo 112
vai falar sobre a progressão de regime, tá? Progressão de regime. Progressão de regime é o artigo 112 da LEP. Tá? Pessoal, a gente falou do artigo 9º, do artigo 52 e a outra aposta para a prova é o artigo 112 da LEP. Tá? Se bobear, cai os três. Se bobear, cai os três. Tá bom? Artigo 9º, 52 e 112 da LEP. Acredito muito que possam cair. Ou que caia pelo menos um deles, tá bom? A grande dica para a prova na LEP é esses artigos aí. O 112, 52 e o 9º. Aí a gente vai ver o seguinte, pessoal. A gente tem que montar uma tabelinha para não se perder aqui. A gente tem várias porcentagens ali. Tem 16... Vou colocar em outra cor. Não, vamos fazer assim mesmo. Ó. Tem 16, tem 20. Aí agora eu troco a cor. Tem 25 e tem 30. Tá. Aí a gente vem aqui para baixo e tem os hediondos, né? A gente vai ter os hediondos. Hediondo e equiparado eu vou colocar de um tom de roxo aqui. Roxo lembra uma porrada no olho, né? O olho fica roxo quando a gente toma uma porrada no olho. A gente vai botar o hediondo aqui. Poderia ter sido vermelho, mas tá bom assim. Só para ficar mais didático para vocês, vamos colocar aqui 40%, 40%, 50%. E eu vou deixar um espaço para ter mais informação no 50, 60 e 70. Tá? Essas são as porcentagens que tem aí dentro. Aí agora, para você não esquecer, é o seguinte. 16% o sujeito é primário. Tá? Em 20% ele também, quer dizer, em 20% ele é reincidente. Tá? Em 25%, vamos fazer com vermelho. Em 25% ele é primário. Em 30% ele é reincidente. Deixa eu ver se estou fazendo certo. Tá certo. Tá? Ó, então a gente começa PR, PR. Primário reincidente, primário reincidente. Beleza? Aqui em 40% ele é primário. Tá? Aqui em 50% ele é primário. Em 60% ele é reincidente. Em 70% ele é reincidente. Então a primeira informação que você vai gravar é a porcentagem. 16, 20, 25, 30. Não tem 35, tá? 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70. Né? 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7 é redondinho. 16, 20, 25. Beleza? Então você viu aqui. Primário, reincidente, primário, reincidente. Primário, primário, reincidente, reincidente. Tá? Agora a gente vai ver no que ele tem que ser primário e no que ele tem que ser reincidente. Primeiro, a gente tem aqui que ele é primário em crime sem violência ou grave ameaça. E a gente bota só um S. Aqui ele é reincidente com 20% em crime sem violência ou grave ameaça. Aqui ele é primário em crime com violência ou grave ameaça. Tá bom? Aqui ele é reincidente nos 30%, ele é reincidente em crime com violência também, ou grave ameaça. Aqui muda a figura. Aqui não importa, aqui para baixo não importa se é violência ou grave ameaça. Importa que ele cometeu um crime hediondo. Então aqui ele é 40%, só que ele é primário e hediondo, e aí lembra do equiparado que vem junto, tá bom? O equiparado. Quem são os equiparados? Lembra? Vamos puxar aqui para cima. Os equiparados são os 3T, né? 3T, que é a tortura, o tráfico e o terrorismo, tá? Tortura, tráfico e terrorismo. Esses aqui sempre andam juntos. Tortura, tráfico e o terrorismo. Beleza? Esses são os 3T. Então, para o H e o 3T, né, que são os equiparados a hediondo, não são hediondos. Lembra que isso aqui eles não são hediondos, eles são equiparados a hediondo, é diferente. Tá? Para estes, então, quando é primário, 40%. Quando ele... Aí calma. Quando ele é reincidente em crime hediondo equiparado,
aí é aqui embaixo. É 60%. Tá bom? Ele é, opa, o equiparado é 60%. Tá bom? Porque lembre-se, a gente veio com primário, reincidente, depois primário, primário, reincidente, reincidente, né? Às vezes o mouse não aparece aqui na tela para vocês, fica ruim, mas ó, vou fazer de novo, ó. Primário, reincidente, primário, reincidente. Depois a gente tem um primário, primário, reincidente, reincidente, né? Beleza? Aí eu vou apagar para não ficar muito poluída a tela, para ficar bonitinho para a gente essa tabela. E a gente vai verificar o quê? Que aqui, no 50%, ele é primário em hediondo, tá? Ele é condenado primário em hediondo, mas hediondo equiparado, tá, pessoal? Sempre que eu falo hediondo aqui, ó, olha aqui do ladinho aqui, sempre tá o equiparado junto, tá? Sempre tá equiparado junto, ó. Hediondo ou equiparado. Sempre tem hediondo ou equiparado, né? Hediondo ou equiparado. Mas eu falo hediondo, você lembra que o equiparado tá aqui junto, tá? Grava bem. Aqui no 50% ele é primário e hediondo, mas tem mais morte, tá bom? Então a gente coloca aqui em laranja aqui, ó. Mais morte, tá bom? E tem um detalhe aqui. Tem um detalhe aqui, tem outras duas coisinhas junto aqui, tá? No 50%. Tem o que é condenado pela prática de constituição de milícia privada, MILPRI. Eu sei que eu estou colocando ao contrário do que está lá. E vou colocar em preto aqui embaixo. O condenado por exercer o comando. Comando em organização criminosa em hediondo ou equiparado, tá? Então, você vai gravar que aqui no 50% a gente tem um resultado morte, tá bom? Resultado morte, por isso que é 50%. Mas ele é primário, beleza? Aqui no 40% ele é um hediondo sem resultado morte, beleza? No 50% você tem mais dados. É o único que tem mais dados. Os outros são dados menores, né? Você vê que o 50%, aqui, olha para a esquerda, aqui, para a tela na esquerda aqui, então. No 50% aqui, ó, você tem as alíneas, tá? A linha A, a linha B, a linha C, tá? Então, se cair alguma coisa disso aqui, a única coisa que você tem que lembrar é que é comando, tá? Tem que ser o comando, não é qualquer integrante da organização criminosa, tá? Tem que ser comando de organização criminosa, beleza? Então, de 50% você vai lembrar que tem a morte, MILPRI e o COC. COC, comando de organização criminosa de hediondo, né? De hediondo. Caramba. De hediondo, tá? Aqui no 60%, ele é reincidente, aqui, olha para a esquerda, para a tela na esquerda aqui. No 60%, ele é reincidente em hediondo equiparado. No 70%, ele é reincidente em hediondo equiparado mais morte. Ó, vou colocar o H, reincidente em hediondo equiparado, e aí o equiparado entra junto, sempre entra junto, né? Mais morte, tá bom? Então, olha a diferença aqui, ó, de 50 foi para 70 quando tem reincidente em resultado morte, tá beleza? O que mais falta eu te falar aqui, que eu estou esquecendo? Que eu queria te falar. Ah, sim. Pessoal, sempre que tem resultado morte, aqui, ó, resultado morte, é vedado o livramento condicional. Beleza? Isso aqui é muito importante, tá bom? Vedado o livramento condicional. O que é livramento condicional? É o sujeito poder sair antes da penitenciária cumprindo determinados requisitos, tá bom? Daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha que vai aparecer isso aí. Vamos descendo, então. E aí a gente tem aqui uma tabela de diferenciação, que lá em cima a gente viu que as lideranças, né? Deixa eu botar outra cor aqui. Vou botar um azul. Que as lideranças, elas vão iniciar o cumprimento do estabelecimento prisional federal, né? Quando tem vão iniciar o cumprimento. Vão cumprir o RDD, né? Cumprir o RDD em estabelecimento prisional federal, quando for de organização criminosa aqui, né?
associação, milícia privada ou tiver atuação em 2 ou mais estados, tá? E aí a gente sabe que esse aqui, ó, isso aqui é 8.072, tá? A lei 8.072. Tem 3 disposições parecidas, por isso que eu coloquei aqui. Na 8.072 vai falar que isso aqui é crime hediondo. O crime de organização criminosa direcionado à prática de hediondo equiparado é um crime hediondo. A simples organização criminosa direcionada para a prática de hediondo equiparado já é hediondo, tá bom? Aí aqui a gente tem a progressão que a gente acabou de ver, tá bom? São 3 disposições bem parecidas da lei que você precisa saber. E aqui tem uma tabelinha. Tá no meu Instagram também, se você quiser, vai lá e dá uma olhada. Vamos lá. Pessoal, isso aqui é importante demais, tá? Uma alteração que teve aí em 2018. Ô, caramba! Eu não consigo clicar com o meu mouse na tela. Aqui. Tô eu aqui no canto. Isso aqui é muito importante, tá? De você gravar. Vou colocar um rosa aqui para você lembrar que é mulher aqui. E sem preconceito. Ah, mulher usa rosa, homem, menino azul. Tô nem aí pra isso aí, galera. Tô nem aí pra isso aí. Eu quero fazer você memorizar. E não é nada em relação a como é que é? Discriminação de gênero, de homofobia, sei lá. Eu só acho que rosa me lembra as bonecas que minha irmã brincava quando era criança e daí me lembra a menina. E aí eu lembro que a mulher vai ter, e talvez para você não é assim, você faça a associação que for melhor para você. Eu gosto de usar assim. No caso de mulher gestante, então, quando for mãe responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são cumulativamente. Cumulativamente é o quê? Somados. Tem que ser esse, mais esse, né? Aqui, ó, esse, mais esse, e mais esse, mais esse, mais esse. Todos têm que estar presentes. Todos têm que estar presentes. E aí, quando que a mulher gestante responsável pode cumprir, progredir de regime mais rápido, né? Ela vai progredir de regime quando ela não cometeu crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa, tá? Não pode ser um crime de violência. Então, roubo pode? Não pode. Não pode, tá? Homicídio pode? Não pode. Não. Furto pode? Furto pode. Furto pode, tá? Furto pode. O 2 fala o quê? Ela não pode ter cometido um crime contra o filho, né? Como é que você vai soltar o lobo para cuidar do cordeiro, né? Então, a mulher cometeu um crime contra o próprio filho, daí você vai soltar ela mais cedo? Vai progredir de regime mais rápido? Não, né? Porque a motivação é justamente para ela sair para cuidar dessa pessoa aqui, da criança, pessoa com deficiência, né? Beleza? A gente tem aqui não ter cometido crime contra seu filho ou dependente e ter cumprido 1/8. Isso aqui é bem diferente, tá, galera? Esse 1/8 aqui é só para mulher, então grave bem isso aqui. Ser primária, ela não pode ser reincidente e ter bom comportamento carcerário. Né? Bom comportamento carcerário é um requisito subjetivo. Subjetivo por quê? Depende. O que é bom comportamento? Tem que ser analisado. E aqui o requisito principal, não ter integrado organização criminosa, e aí tem que ser respeitado o conceito do que é organização criminosa, lá na lei de organização criminosa, que é a lei 12.850. Tá? Mas você não precisa ler ela, só lembra que não pode ter integrado organização criminosa, tá?